Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 29 a 39. Jesus e as nossas enfermidades. O Evangelho de hoje é a continuação e conclusão de um dia típico da atividade libertadora de Jesus. Marcos 1, 21, 34. O que encontramos lá e aqui é uma amostra daquilo que o Mestre faz constantemente. No primeiro ponto, da sinagoga à casa, libertação e serviço. Jesus se coloca na sinagoga à casa de Simão e André, com os 4 discípulos que escolhera. É a primeira vez no Evangelho de Marcos que aparece a menção à casa. Aqui ela se opõe à sinagoga. Ao longo do Evangelho, Jesus vai se sentir muito bem em casa, ao passo que a sinagoga irá suscitar conflitos, culminando na decretação da morte de Jesus por parte dos fariseus e alguns do partido de Herodes. A sogra de Simão está de cama, com febre. O povo da Bíblia acreditava que a febre tinha origem demoníaca, algo que imobilizava as pessoas, deixando-as inativas. Marcos mostra Jesus pegando a mão da mulher, ajudando-a a se levantar. Com isso, o evangelista nos estimula a programar e prosseguir na compreensão de quem é Jesus. É aquele que ajuda as pessoas a caminhar com as próprias pernas e ser sujeitos do próprio agir. De fato, logo em seguida a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Jesus liberta e as pessoas, como resposta, se põem a serviço do libertador. O modo como Jesus age é simples e ao mesmo tempo profundo. Ele liberta tocando, pegando pela mão, ajudando a pessoa a se libertar. Notemos mais um detalhe: se a primeira pessoa a ser beneficiada pela ação libertadora de Jesus é um homem, a segunda é uma mulher, sinal de que Jesus não discrimina. Jesus ajudou a sogra de Simão a se levantar. No texto grego, este verbo é recordar o rito do batismo. Quem lê o Evangelho com os olhos da fé descobre imediatamente o sentido do batismo em si e sua função na sociedade. É um levantar-se para pôr-se a serviço do projeto de Deus. No segundo ponto do Evangelho, nós podemos perceber, em frente da casa, uma multidão de necessitados. Os versos 32 e 34 são um sumário. Eles concluem o dia típico da atividade libertadora de Jesus. Toda a cidade está reunida em frente da casa de Simão. No meio dessa multidão estão todos os doentes, dos quais a sogra de Simão é símbolo, e todos os possuídos pelo demônio, dos quais os possessos ou possesso da sinagoga é símbolo. Ao dizer que Jesus curou muitas pessoas de atividades e de diversas doenças e expulsou muitos demônios, Marcos está retomando um tema que aparece no batismo de Jesus, o do servo sofredor que carrega as enfermidades da humanidade. Eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. Isaías 53, verso 4. Reaparece também o tema do silêncio imposto aos demônios. A descoberta de quem é Jesus é resultado de longo aprendizado na fé e na adesão à boa notícia que por ele trazida, e isso só se concretiza depois que os discípulos acompanham o Mestre até a cruz. Um terceiro ponto que quero destacar: da casa ao deserto e à Galileia inteira, Jesus vence a tentação.
Na manhã seguinte, Jesus se afasta da cidade para um lugar deserto a fim de rezar. A oração é importante porque é a comunhão com o projeto do Pai. Marcos nada diz a respeito do conteúdo da oração de Jesus, mas o contexto desses versículos nos dão algumas indicações. A primeira é esta: a oração de Jesus situa-se no início de novo dia de sua atividade libertadora. Além disso, marca nova etapa. Saindo de Cafarnaum, o Mestre se dirige a outros lugares, às aldeias das redondezas, ou seja, por toda a Galileia. A segunda indicação diz respeito à tentação de Jesus. Simão e seus companheiros foram atrás dele e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." São as primeiras palavras dos discípulos neste evangelho e elas vêm carregadas de ignorância que caracteriza os seguidores de Jesus em Marcos. Os discípulos sugerem que ele fique em Cafarnaum, usufruindo os dividendos que a fama de seus atos lhe proporcionaria. Aqui entendemos por que Marcos, ao falar de Satanás, tentou Jesus, omitiu o conteúdo da tentação e o modo como Satanás se apresenta. Jesus vence a tentação da popularidade fácil e também porque o caminho da libertação passa pela entrega total da vida na cruz.